escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo reunidos, iniciando nossa aula. Quero pedir para que você feche seus olhos para a gente orar rapidinho aqui, para que Deus possa estar nos orientando e enchendo com teu Espírito. Ó Pai amado, graças damos por esse momento. Estamos aqui mesmo de forma remota, ó Pai, reunidos aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra, estudar, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que Teu Espírito possa estar nos capacitando e enchendo os nossos corações, ó Pai. Me usa, ó Pai. Fale através de mim, atinja a vida de cada um, ó Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus em que oramos. Amém. Bom, estamos começando aqui mais uma lição, na verdade a lição número 1 de uma revista nova. Não sei se vocês já receberam, eu creio que ainda ninguém recebeu. Vou estar ampliando aqui para vocês a nova revista, que é essa revista aqui, tá? Se você não tem ainda essa revista, mande uma mensagem no grupo de WhatsApp da UPA. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, vou deixar o meu contato, do da Adriana ou do João Pedro depois, para que você faça parte desse grupo, dessa equipe conosco. A gente vai entregar na sua casa, tá, essa revista. Ou se você preferir, eu posso deixar lá na igreja, você retira lá na igreja, certo? Vou deixar lá na igreja algumas revistas com o Christian. Então, quem quiser ir, pode ir lá retirar. E quem preferir, só me avisa, manda uma mensagem, o endereço, sei onde fica a casa da maioria de vocês, eu posso estar lá levando. Essa aqui é a nossa revista, revista Território Team. O Reino Chegou. Tá? É uma série de mensagens que a gente vai estar vendo e juntos nós vamos estar estudando e aprendendo mais um pouco, certo? Então, lição número 1 de hoje, Ecos do Deserto, anunciando uma nova era, tá? Essa lição eu vou pedir para que vocês fiquem com a sua Bíblia. A gente vai usar muito a Bíblia. A gente tem que ter, nós como cristãos, nós temos que ter a prática de utilizá-la, manusear, encontrar os textos, para que a gente possa sempre estar dispostos a levar o Evangelho para frente e estarmos preparados, ok? Então, fique com a sua Bíblia, que nós vamos usar bastante. A instrução básica, está aparecendo aí para vocês também, são vários textos. Lucas, Mateus, Marcos. Na verdade, essa revista, o foco dela é nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no livro de Atos. Então a gente vai estar estudando bastante os nossos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, fique com sua Bíblia. Se você não pegou a sua Bíblia, dá tempo, pause o vídeo, vai lá, pega a Bíblia. Você hoje tem acesso à Bíblia no celular. Eu acho que todo mundo tem Bíblia em casa. Pega do pai, pega da mãe. E juntos vamos estudar um pouco da Palavra de Deus.
Vamos entender um pouquinho aqui nossa lição de hoje, nosso texto, nosso contexto. Tá? Primeiro, arrependei-vos. Essa foi a primeira ordem, tanto de João Batista como de Jesus, lá em Mateus 4,17. A gente vai ler todos esses textos aqui depois. O arrependimento não é somente tristeza pelo pecado. Então, arrepender não é só você ficar triste pelo aquele pecado que você cometeu, mas é uma mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência. Isso não quer dizer que você não vá pecar mais, porque nós somos pecadores. Mas com certeza você vai ter uma consciência e vai pecar menos. Isso vai te incomodar. Você pecar é algo que vai te incomodar e você vai querer não pecar. Infelizmente, pela nossa natureza, iremos pecar. Então, o arrependimento não é só você ficar triste, mas também é essa mudança de vida. Tá? Uma vida de obediência. Então, o arrependimento é urgente. Você tem que se arrepender já, agora, por causa do reino de Deus. O reino ou o reinado de Deus, o que é? Eram o que os profetas do Antigo Testamento, eles esperavam. E a demonstração de Deus do seu poder salvador para a redenção de seu povo, sua soberania e a redenção dos seus cidadãos. O pessoal do Antigo Testamento, eles esperavam isso daí. Eles esperavam o quê? O reino de Deus, o reinado de Deus. Estamos falando de muitos e muitos anos atrás. Continuando. Naquela época, a pregação de Jesus de que o reino tinha vindo ou estava próximo significava que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. Então, se pregava isso e com a vinda de Jesus, o que acontece? O reino se fez aqui entre a gente. E com a morte e a ressurreição de Jesus e a propagação do evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, as promessas de Deus que foram realizadas lá no Antigo Testamento, elas foram cumpridas. E a gente espera pela sua total realização. Quando que vai ocorrer? Quando Cristo retornar em julgamento. O termo, quando a gente fala está próximo, ele pode significar tanto muito perto quanto já chegou. O termo apropriado para descrever a vinda do reino, que já havia sido iniciada com a chegada do rei na terra, mas ainda estava parcialmente cumprida. Parcialmente por quê? Porque tinha que aguardar a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, quando ele voltou. Essa realidade, em outro sentido, ainda está para acontecer, aguardando sua tão esperada segunda vinda. Todos nós sabemos que Jesus irá voltar novamente. E lá em Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tá? Está próximo significa tudo isso que a gente viu. E é urgente. Nós vamos fazer aqui nessa aula algo um pouquinho diferente. Vou estar fazendo aqui com vocês um quiz. Algumas perguntas e respostas que a gente vai estar vendo, tudo relacionado com a nossa lição. Vou colocar essa tela bem grande para vocês, para que fiquem fácil. Nosso quiz, então. Então vamos lá, todos estão preparados? Quem foi o último profeta que anunciou a vinda de Jesus? Essa eu quero ver quem sabe. Foi João Batista. E logo depois de João Batista, Jesus nasceu. Segunda pergunta.
Quais foram os últimos profetas do Antigo Testamento? O Antigo Testamento termina antes de começar Mateus ali, né? Mateus já é o Novo Testamento. Então, quais foram os últimos profetas? Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? E todos eles têm o seu livro na Bíblia. Na verdade, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, é Malaquias. Na verdade, nessa ordem, né? Antepenúltimo, penúltimo e último. Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, qual é a distância de tempo entre João Batista, que foi o último profeta, já no Novo Testamento, e esses últimos três do Antigo Testamento? Lembrando, quais são os últimos três? Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguém tem ideia de quanto que é esse tempo? Aproximadamente 400 anos. É um tempo considerável. Vamos para a próxima. Qual o nome do homem que ficou mudo por não crer na promessa de Deus que a sua esposa teria um filho? Essa aqui todo mundo é para conhecer. Um homem, ele ficou mudo, perdeu sua fala por não crer na promessa de Deus que a sua esposa teria um filho. Se você respondeu Jesus, está errado. Foi Zacarias, pai de João. Qual o nome da mãe de João Batista? Consequentemente, esposa de Zacarias. Isabel. O que aconteceu quando Maria foi para a casa de Isabel, sua prima? João Batista estremeceu no ventre. João Batista já estava no ventre de Isabel, e quando Maria, a mãe de Jesus, chegou, João Batista, dentro do ventre, já se estremeceu. Lembra que eu falei que Zacarias ficou mudo? E quando? Porque ele não creu na promessa. E quando que ele voltou a falar? Depois de escrever o nome do seu filho em uma tábua, 8 dias depois do nascimento de João. Esse João que a gente está falando, João Batista. E qual a diferença de idade de João Batista e Jesus? Apenas 6 meses. Lucas 1, 26. Onde João Batista vivia? Não pode falar que era dentro do ventre da sua mãe. No deserto. Qual profecia João Batista cumpriu? Está lá, a profecia que está lá em Isaías 40, 3 e 5 e Malaquias 3, 1. Então, vamos abrir a sua Bíblia, que eu sei que vocês são adolescentes preparados e deram um pause no vídeo, quem não trouxe, e todos estão com as suas Bíblias aí ao lado. Então, vamos abrir lá em Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 40, versículo 3 e 5. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Certo? A voz do que clama no deserto.
Aliás, o tema da nossa lição é Ecos do Deserto, né? A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E Malaquias, isso era uma promessa, tá? Preparar o caminho do Senhor. E Malaquias 3:1. Lembra que eu falei que Malaquias é o último livro da Bíblia? Do Antigo Testamento? Essa ficou fácil. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis o que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Próxima pergunta. Quem o povo achava que João Batista era? Na verdade, eles confundiam João Batista ou com Cristo ou com Elias. Tá? E agora, como que João se vestia? João se vestia de roupas de pelos de camelo e cinto de couro. Tudo isso que a gente está lendo, a gente vai ver todos esses textos depois também, e eles fazem parte do texto básico. Por isso que é importante vocês terem a revista. Muito importante vocês terem essa revista aqui. Que é essa revista que vai fazer parte do seu dia a dia, da sua semana, onde textos você pode meditar, estudar e aprender mais um pouco. É uma pena que vocês não tenham essa revista para essa lição aqui. Porque senão vocês iriam estar com as respostas na ponta da língua já. Vamos voltar para o nosso quiz. Então, João Batista usava roupas de pelo, de camelo e cinto de couro. E o que ele comia? Daí vocês vão falar, comida. Vamos ver o que exatamente ele comia. Gafanhotos e mel silvestre. Mel silvestre deve ser uma delícia. Eu gosto de mel, mas eu nunca comi. Agora, gafanhotos. Vocês já comeram gafanhotos? Mel, eu tenho certeza que muitos de vocês já comeram. Mas gafanhotos não deve ser coisa boa. Há um tempo atrás a gente ouviu um fato, ali na Argentina, que estava chegando uma nuvem de gafanhotos, né? E todo mundo correndo de medo. Bom, vamos continuar nosso quiz. Já está acabando. Em qual rio João batizava? Essa é fácil, hein? Rio Jordão. E como foi a morte de João Batista? Ele foi decapitado na prisão, então cortaram fora a sua cabeça, e ela foi colocada em um prato, numa festa de Herodes, do rei Herodes. Bom, já está na cara, né? Sobre o que a gente vai estar estudando hoje, né? A gente vai estar estudando sobre João Batista. Agora, uma curiosidade. Você sabia que dos 4 evangelhos que começam narrando o nascimento ou o ministério dele? Vocês sabiam disso? Nós temos 4 evangelhos, vocês lembram? Mateus, Marcos, Lucas e João. E 3 deles começam narrando o nascimento ou o ministério. Então a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a vida de João Batista. Como a gente viu, faz parte da promessa lá do Antigo Testamento e ela veio a se cumprir. A gente vai estudar juntos também por que João Batista é tão importante na história da redenção, nessa lição aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, olhando ao redor.
O Antigo Testamento, ele para a gente poder se situar, ele se encerra com o Império Persa no poder. A gente sabe que vários impérios passaram ali. E o Antigo Testamento encerrou-se com o Império Persa no poder. Mais tarde, os persas foram derrotados, haviam muitas guerras naquela época, pelo Império Grego. E depois, o Império Grego deu lugar ao Império Romano. Né? Sempre lembrando que aquelas guerras que tinham, aquelas guerras brutais, de espada, decapitação, as pessoas, era bem trágico mesmo, tá? Bem sanguinário. E por cerca de 400 anos, lembra que o último profeta do Antigo Testamento, os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, depois de 400 anos que veio aparecer João Batista, aproximadamente. E nesses 400 anos, o povo de Deus estava subjugado, não estava unificado em lugar nenhum, nem por um líder, não existiam reis, não existiam profetas, como a gente já viu. Então era uma bagunça. Os judeus, eles estavam todos ali, os judeus eram o povo escolhido, e cada um num lado, num canto, eles não estavam nem um pouco unificados. Porém, apesar das dificuldades, a religião continuava crescendo, mas não era fácil. E eles sofriam a influência de outras religiões pagãs. Vocês imaginam, no Antigo Testamento, Deus se manifestava, Deus falava através dos profetas. E eles se calaram por 400 anos. Né? E outras religiões pagãs foram surgindo, e isso influenciava muito. Vamos ver aqui O povo de Deus, ele é subjugado a outras nações, ao Império Persa, ao Império Grego e ao Império Romano. Então, nesses 400 anos, passou-se por esses 3 impérios. Lembrando que o Império Persa estava no final do Antigo Testamento e, na época de Jesus, já era o Império Romano. E como a gente estava vendo, haviam vários grupos religiosos ali entre os judeus. Vamos estar vendo aqui, ó. Existiam os fariseus. A gente ouve muito nos evangelhos falar dos fariseus, que eles eram mestres da interpretação, das tradições, e eles eram rigorosos na obediência à lei divina e às tradições. Então, eles eram bem legalistas. Também, entre os judeus, isso tudo que a gente está estudando é dentro do mesmo grupo, dos judeus. Haviam também os saduceus, aceitavam apenas a lei escrita de Moisés. Não acreditavam em nada que não fosse do Pentateuco. Um parênteses, quem lembra o que é Pentateuco? Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles eram religiosos liberais que não criam no sobrenatural. Além dos fariseus e dos saduceus, tinham os essênios. Eles acreditavam que a verdadeira religião consistia em separação total do mundo. Eles viviam em comunidades fechadas, próximos ao Mar Morto. Então, dentro dos judeus ainda tinha um grupo que gostava de ficar separado ali. Não se misturava muito. E os zelotes, que eram nacionalistas fanáticos, que pensavam que a verdadeira religião consistia em atividade política radical. Então, até naquela época já existia a política. Então, dentro do mesmo grupo, 4 tipos de grupos religiosos, né? Um grupo maior, os judeus, alguns subgrupos. Só voltando aqui. Só voltar aqui. Então, isso aqui foi só para a gente olhar ao redor. Como você pode ver. Opa! Aqui.
certo? Dificuldade, as mãos ficam invertidas e tal. Enfim, então, primeiro tópico, olhando ao redor. Vamos passar para o segundo agora aqui. Tudo isso aqui a gente já viu. A voz que clama no deserto. Vocês lembram que a gente leu lá em Isaías? Que falava da voz do deserto? Aliás, o título dessa lição é Ecos do Deserto, né? A voz que clama no deserto. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí. Vou colocar um pouco maior aqui também. Você não vai precisar ler, você vai acompanhar na sua Bíblia. Esse texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 13 a 17. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter aos desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse texto aqui, ele nos diz muita coisa. Fica claro que a gente leu, a gente estudou ali no quiz, né? Zacarias, ele pediu, ele orava para ter um filho. E a oração dele foi ouvida, né? A mulher dele era estéril, Isabel, né? Na verdade, eles não conseguiam ter filhos. E um anjo apareceu para ele, justamente para comunicar a ele que a promessa, que a oração dele tinha sido ouvida, né? E várias características de João já começam a serem mostrados aqui no texto para a gente, né? Ele já era cheio do Espírito, ele já dentro do ventre, lembra que a gente leu que quando Maria estava, que a mãe de Jesus se aproximou de Isabel, ele se estremeceu dentro do ventre. Então, ele já era cheio do Espírito Santo, desde aquela época. Ele iria converter muitos filhos de Israel. E agora, aqui, a gente pode ver aquela questão daquela promessa que foi feita lá no Antigo Testamento. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então, ele viria adiante. Lembra que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Eles eram contemporâneos, na mesma época. Continuando. Qual que era a missão de João Batista? A missão era de ser o precursor do Senhor. E foi desde o início, no que foi anunciado desde o início isso. Então, a missão dele era vir antes de Jesus. Como a gente viu, o anjo falou a Zacarias. Porém, Zacarias não creu. Imagina um anjo chegar, você dormindo, acordar, e ele vir e falar para você que a sua oração, aquilo que você tanto almejava na vida, iria acontecer. Porém, Zacarias não creu e ficou mudo. A gente vai continuar lendo ali em Lucas 1, 13 a 17.
Opa, errado. Lucas 1, 18, está errado ali embaixo. Bom, então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Resumindo, Zacarias não creu e ficou mudo. E quando ele saiu, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo, porque não creu na palavra. Outro texto. Está vendo que todos esses textos eles fazem parte lá do texto base que a gente acompanhou, tá? Aqui a gente vai ler Lucas 1, 39 até 45. Às vezes essas animações elas ficam um pouquinho paradas, um pouquinho lentas, tá? Mas vocês têm a Bíblia aí no celular ou ao lado de vocês. Mas dá para acompanhar aqui. Vamos lá. Leiam junto comigo aí. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora a gente está falando de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria visita Isabel. Vamos ver aqui outra passagem bíblica. Lucas 1, de 57 a 66. Vamos ler juntos, tá? Leia em voz alta também aí, você que está assistindo a aula. Leia comigo. Não me deixe sozinho aqui lendo esse texto. Vamos lá. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse, lembrando que Zacarias ainda estava mudo. Lembra que ele só deixar de ficar mudo quando o nome fosse escrito numa tábua. Continuando. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida, a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.
né? É emocionante a gente estar estudando aqui, acompanhando as promessas e acompanhando elas sendo cumpridas, né? É Deus realizando toda a sua obra. Então, o nascimento de João Batista. Continuando. Outro texto. Lucas 1, capítulo 1, 76 a 79. Vamos ler juntos? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Lembra que a missão de João Batista era vir e preparar o caminho. Ali, Lucas 1,76. Preparando-lhe os caminhos. Para quê? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos pecados. Lembra que lá, quando a gente viu no contexto, arrependimento, pecado, mudança de vida. Então, vocês estão começando a entender agora aqui a nossa lição. E Zacarias louvou ao Senhor quando voltou a falar. A gente viu que ele não parou de louvar a Deus, logo que ele escreveu o nome de João na tábua. Continuando. João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Depois de 400 anos de silêncio, a palavra de Deus veio a João. Vocês conseguem imaginar a euforia daqueles dias? 400 anos. De repente vem João, Zacarias, vindo a palavra, a promessa através de um anjo. Entre os judeus ali, isso daí deveria ser, né, fenomenal. E isso ia se propagando, né, como a gente viu. Depois de tanto tempo, eles podiam ouvir falar novamente de um profeta, e um profeta nos moldes antigos. Tá? Vamos ler mais um texto, para a gente poder estar aqui aprendendo? Vamos lá. Mateus, agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Tá? Vocês vão perceber que todos esses textos que nós estamos lendo responderiam todas aquelas perguntas do quiz. Certo? Então vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? Então João Batista, ele cumpriu o que foi dito lá pelo profeta Isaías, né? É a voz que clama no deserto, lembrando que ele morava no deserto e ele veio preparar o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. João não bebia bebida forte, nem bebida alcoólica, e também a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Como a gente viu, ele realizava os batismos, muitas pessoas foram por ele batizadas lá no Rio Jordão e confessavam o seu pecado. Então, João Batista cumpre a profecia
estava lá em Isaías 41:4, ele entendeu que deveria preparar a vinda do Senhor. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão. Ele anunciava o Messias e pregava o batismo e o arrependimento de pecados, antes de conhecer de fato Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro ponto, ver aqui a questão dos batismos. Sempre a gente está indo buscar na palavra, tá? Nos evangelhos, por isso que é um estudo, a gente está estudando juntos, por isso que precisa da Bíblia, por isso que se chama a aula da escola dominical. É uma escola onde a gente aprende junto. Eu aprendo estudando e passando junto com vocês também. Vamos lá. Agora vamos abrir em Lucas 13:16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista era anunciador de uma nova era, o reino dos céus. E esse reino, ele tem um marco, o batismo, tá? O que significa o batismo de João e o batismo de Jesus? Vamos lá. João fez questão de apontar a diferença entre o seu batismo e o batismo daquele que viria. Lembra que ele falou que ele batizava com água. O batismo daquele que viria seria muito diferente. Seria com o Espírito Santo, com fogo. O batismo com o Espírito Santo representa a bênção dos que receberam Jesus, mas os que serão mandados para o juízo receberão o batismo de fogo. Mas, se Jesus não tinha pecado, por que ele se submeteu ao batismo de João? Lembrando que João foi batizou Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. A gente já vai ver um texto, que é um texto muito lindo, que fala disso. E que quer dizer muito. Primeira coisa, por que ele se submeteu ao batismo de João? Sendo que ele era o Messias. Para marcar o início do seu ministério. Em segundo, para cumprir a promessa feita a João, de que seria ele quem anunciaria o Cristo. Em terceiro, receber a unção do Messias. O batismo representava a unção de Jesus com o Espírito Santo para o ofício e tarefa do servo messiânico, nos mesmos moldes que os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Marcos 1, 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgaram-se, né? Os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vocês conseguem imaginar o céu se abrindo, a surpresa das pessoas que estavam ali quando Jesus foi batizado? E uma pomba desceu e Deus ainda fala com eles. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? A gente viu em Marcos, a gente está vendo também o mesmo versículo lá em Lucas 3, 22. A gente vê que aí se iniciava, né, o ministério de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1,
versículo 29b. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Por isso, arrependei-vos urgentemente, o reino está próximo. A morte de Cristo na cruz é o único sacrifício eficaz para a humanidade. E ele salvará muitos, mas não todos. Salvará quem nele crer. Crer que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso único e suficiente Salvador. E a salvação a gente só consegue por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Por nós só somos pecadores. Nós não merecemos nada. Agora, a revista, ela nos sugere, e eu acho que vocês deveriam fazer isso, vou até colocar um pouco maior aqui, se vocês quiserem tirar uma foto, tirar um print da tela, do celular, onde vocês estão assistindo essa aula. Lembrando que eu falei, vou mostrar aqui para vocês, que a revista A Mensagem dos Evangelhos e de Atos, uma viagem pela história da redenção, né, que a gente vai estar estudando. Lembrando que eu falei que a gente vai estar lendo muitos textos do Evangelho, Atos também, Atos dos Apóstolos, e a revista sugere, então, uma leitura, um plano de leitura, que é esse que está na tela aí para vocês, onde você, toda semana, cada dia da semana, você pode ler alguns capítulos da Bíblia. E em 13 semanas, você vai conseguir ler os 5 livros, os 4 evangelhos, mais o livro de Atos. Então, aproveite, tire um print da tela, anotem. Se vocês precisarem, eu envio esse plano de leitura no WhatsApp. Então, na verdade, eu vou fazer isso. Eu vou enviar esse print também para vocês pelo WhatsApp. Tá? Vamos terminar aqui, então, a nossa aula. Tá? Até a próxima aula, vai ser a aula número 2. Um bom domingo para vocês. Foi muito bom a gente poder passar esses momentos juntos aqui, né? Aprendendo com vocês, adolescentes. Se vocês tiverem dúvidas com relação à nossa aula, mandem, perguntem. Eu estou à disposição, os outros professores também, o Marcos, o Daniel. Eles conhecem todas as lições, nós estudamos juntos. Não é porque eu não estou dando aula que eu não sei o que eles estão dando aula, muito pelo contrário, eu acompanho a revista e eles fazem o mesmo. Às vezes vocês têm proximidade não tem tanta proximidade comigo, mas tem com eles, então tirem as dúvidas, é importante, estudem. A escola dominical é muito importante para a nossa vida. Que vocês tenham um bom domingo, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, obrigado.